Boa tarde, bem-vinda e bem-vindo a mais uma edição do programa Sociedade Aberta. Estamos na Semana Santa, a semana que inicia, portanto, no Domingo de Ramos, que representa a entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém, e termina com a ressurreição de Jesus Cristo, ou seja, no Domingo de Páscoa. Esta que é a Semana Santa, é a tradição religiosa cristã, que celebra, portanto, a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. E aqui no programa da família, nesta Semana Santa, estamos aqui para falar sobre o sentido da Páscoa nos dias atuais. Estamos a receber Odete Pinheiro, ela é mestre em divindade. Também nós temos conosco Jorge Silva Gomes. Ele é técnico de construção civil, mas tem uma especialização em ciência da religião. Primeiro, boa tarde, doutora Odete. Muito boa tarde. E muito obrigada por esta oportunidade de poder falar sobre a Páscoa. Também boa tarde para si, Jorge Gomes. Obrigado, igualmente. E é um prazer também estar aqui convosco. E ao longo deste programa Sociedade Aberta, você já sabe, pode participar. É só ligar para 594 9714, 594 9714. Neste número vai poder dar um toque e participar aqui no programa Sociedade Aberta. Também pode deixar os seus comentários através da página do Facebook da Sociedade Aberta. O número de telefone aparece agora no seu ecrã. Pode ligar para este número e vai poder dar a sua opinião neste programa. Como ao longo desta semana, na verdade desde a sexta-feira, temos vindo a anunciar que hoje aqui no programa Sociedade Aberta teríamos a atuação de Tutu Silva, cantora Tutu Silva, no nosso cantinho musical. Mas como nós estamos neste momento a viver um luto nacional devido ao acidente que aconteceu no domingo e que ceifou a vida a 9 pessoas, portanto, hoje no programa Sociedade Aberta não temos música em respeito a este luto nacional e em respeito também à dor de todas as famílias. Mas lembramos que o espaço musical regressa agora na próxima semana, ou seja, na próxima segunda-feira, e vamos ter aqui música também para animar o início e fim do programa Sociedade Aberta. Começamos então a nossa conversa sobre o sentido da Páscoa nos dias atuais, começando por si, Dr. Odete Pinheiro, para nos dizer o sentido da Páscoa é igual hoje e sempre ou nos dias atuais terá mudado? A resposta tem que ser sim e não. Por quê? Porque para aqueles que têm experimentado nas suas vidas o poder da ressurreição de Cristo e que estão a viver segundo este poder no seu dia-a-dia, o sentido da Páscoa não mudou e não pode mudar. No entanto, como nós estamos numa sociedade cada vez mais secularizada, em que em grande parte se tem perdido a noção do transcendente e a noção do divino, para esses o sentido da Páscoa nota-se claramente que tem mudado aqui em Cabo Verde. Por exemplo, nós temos, ou já tivemos, ou temos festivais na Sexta-feira Santa e várias outras atividades que nada têm a ver com aquela posição que o cabo-verdiano tinha antigamente durante a Semana Santa, que era mais uma posição de reflexão, uma posição quase de fazer digamos, um inventário da vida e estar mais num tipo de reclusão, justamente para aproveitar esse tempo, porque no fim o que é a Páscoa? A Páscoa é um memorial. E Deus gosta de memoriais. No tempo de Israel, por exemplo, várias vezes, vários memoriais foram criados. Para quê? Para que o povo se lembrasse. Até na lei de Israel dizia, quando o teu filho te perguntar, por causa desse memorial, te perguntar o que é que aconteceu, tu vais dizer assim, 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 este foi o Senhor que nos tirou do Egito, etc, etc, que no fim a Páscoa nasceu com aquele grande êxodo do Egito. E precisavam de memoriais. Nós celebramos um dia no ano, não sabemos se foi exatamente nessa altura, é mais ou menos por causa do calendário hebraico, mas a verdade é um memorial para que não nos esqueçamos, para ajudar a lembrar. Claro que o crente não se vai esquecer, mas para ajudar a lembrar. Quando o filho perguntar, mas porquê a Páscoa? Vamos repetir e vamos dizer e vamos ensinar o significado da Páscoa.
mas isto não está a acontecer na grande maioria da sociedade cabo-verdiana hoje em dia. Jorge Gomes, partilha da ideia, da opinião da doutora Odete Pinheiro? Exatamente, e concordo plenamente, porque hoje a nossa sociedade secularizada como está, parece que nós esquecemos de onde viemos, que viemos de Deus e que a nossa vida deve ser vivida também para Deus. E quase que Deus já não ocupa nenhum lugar na nossa vida. E a mesma coisa, é claro que vamos diferenciar alguém que é um cristão, que pratica a sua fé, de alguém que diz cristão e não o pratica. Agora, para aquele que pratica, realmente a Páscoa tem um sentido enorme, grande na sua vida, porque é, sobretudo, pessoalmente, um tempo de mudança na sua vida, um tempo de transformação. E é um tempo de passagem, como a doutora Odete frisava agora, um tempo de passagem a uma nova vida. E deve ser também para nós, crentes. Digamos que a Páscoa deve acontecer de forma concreta na nossa vida. Mas qual deve ser o sentido da Páscoa atualmente para as famílias e para a sociedade? É difícil responder isto nestes termos. Agora, alguém que é cristão, a Páscoa tem um sentido grande na sua vida, porque celebra a ressurreição de Jesus, celebra a vida. E numa família cristã deve-se fazer tudo para que a Páscoa seja vivida como tal. Eu posso dar um exemplo concreto na minha família. Na minha família, nós vivemos... Bom, a Igreja nos propõe um tempo de preparação, que é o tempo de Quaresma, durante 40 dias. Então, mesmo na minha família, com as crianças, cada um a seu nível, vamos propondo etapas para viver este momento até chegar à Páscoa. E a Páscoa é um momento de alegria, porque as crianças também acabam por perceber o que é que estão a viver. E sobretudo, o grande mistério desse Deus que antes se fez carne e morreu e deu a vida por nós. E o sentido para as famílias também deve passar por aí, mesmo educando os nossos filhos a viver as coisas de Deus como tal. E se nós também se não tivermos isso, não vamos poder passar também esta experiência aos nossos filhos. E o testemunho, digamos, dos pais é fundamental. Eu gostaria também de ouvir a doutora Odete. A doutora Odete, portanto, é médica, mas também é mestrada, né? Sim. Em divindade. Sim. Algumas pessoas lá em casa poderão estar a pensar, agora me correu isso, mestrado em divindade é o quê e porquê? Não, o nome é simplesmente um nome. Há mestrado em divindade, há mestrados em teologia também, e as duas coisas são muito, muito parecidas. O mestrado em divindade, eu, por exemplo, que cheguei ao Seminário Nazareno em Kansas City já com o meu curso de medicina, eu fiz mais um mestrado, mas como eu não tinha aquela base religiosa antes, fiz um mestrado em 3 anos. De outra maneira, às vezes é 1 ano ou são 2 anos, mas eu fiz em 2 anos. E o estudo é bastante... Estuda-se a Bíblia, estuda-se a teologia, estuda-se missões, é bastante abrangente. Enquanto que o mestrado em teologia tem mais base teológica. Mas eu, como a partir de certa altura, depois de fazer o primeiro ano, por causa das notas, eu podia escolher as disciplinas, uma grande percentagem, escolhi tudo o que eu podia de teologia, porque teologia é aquilo em que eu me revejo mais. Agora, voltando aqui à Páscoa,
O que é que nós podemos dizer às famílias sobre o sentido da Páscoa? No início disse, pronto, que aquela ideia tem que permanecer, ou seja, como era antigamente, uma semana de reflexão. Acha que nesta altura também, nesta semana que nós estamos a viver, as famílias, as pessoas, de uma forma assim muito particular, devem aproveitar esta semana para refletir sobre a sua condição de vida, a sua ligação com Jesus Cristo enquanto cristão? Sim, sim, sim. Até porque, veja, a Páscoa é um ponto alto de algo que aconteceu antes. Nós nunca podemos separar a ressurreição da cruz. E nós temos que ver a Páscoa exatamente nesse contexto. E é nesse contexto, como disse... desculpe, mas sim, como disse o Dr. Jorge, como ele disse, a Páscoa é um tempo de muita alegria, de muita gratidão por causa daquilo que aconteceu. Porque quando Jesus ressuscitou, foi o selo de Deus sobre a cruz e sobre tudo o que Jesus tinha ensinado. Porque agora foi quase vindicar toda a vida de Jesus, e de modo que, sendo este ponto alto, a cruz é o mais importante num ponto. Mas a cruz sem a ressurreição não teria valor. Seria simplesmente mais um humano que tinha sido crucificado pelos romanos e pronto. Como todos os outros líderes religiosos. Mas quando, e nós queremos plenamente, realmente, quando Jesus ressuscita, agora é o selo de Deus sobre tudo o que ele ensinou e tudo o que fez. De maneira que, para as famílias, especialmente para as famílias cristãs, essa é a mensagem. E nisso nós temos a nossa redenção. Nisso nós temos, como o Dr. Jorge diz, nós temos aquela mudança de vida, pela aceitação desse Redentor, que afinal Jesus é o Redentor. Jesus foi mandado para ser nosso Redentor. Não só de nós agora, mas desde o princípio do mundo. Ele é o Redentor daqueles que viveram antes e Ele é o Redentor de nós que estamos a viver depois. De maneira que esse é o ponto alto. E se alguém quer passar verdadeiramente a mensagem da Páscoa, essa é a mensagem que deve ser transmitida. E nesta mensagem de Páscoa nós aprendemos que a Páscoa traz uma mensagem, portanto, de paz, de esperança e amor renovado. Como é que nós podemos entender? E também de novos começos. E como é que nós podemos incluir esses novos começos? Como é que nós podemos entender o sentido desta mensagem? O amor renovado, a paz, a esperança e esse novo começo. Porque tudo isso baseia-se em quê? Baseia-se num Deus que ama de uma maneira ilimitada quase a sua criatura e que deu aquilo que tinha de melhor justamente para não só salvar, mas também recuperar a sua criatura. E esses milagres acontecem hoje de vidas transformadas. Não há maior milagre do que uma vida transformada. E graças a Deus que em todas as igrejas verdadeiramente cristãs nós encontramos esse milagre de vidas transformadas. Pessoas que finalmente compreenderam que Deus está tão interessado nas suas vidas e Deus dá a força, dá a graça para poderem sair de si mesmos, para se poderem transcender a si mesmos e aos seus problemas e viver uma vida renovada. E isso é extraordinário. Jorge Gomes, também aprendemos isso na vida, tanto em todas as religiões, em todas as igrejas cristãs no mundo, né, que a Páscoa também significa obediência. Mas se nós observarmos para os dias de hoje, às vezes já temos aquele sentido de desobediência em casa, é na escola, na sociedade, daquela expressão que as pessoas dizem, não, ninguém quer mandar a mim, de fazer o que é que me crê. Voltamos atrás àquele sentido de Deus que as pessoas perderam. Porque nós começamos a ser desobedientes a Deus pelos nossos pecados, pelas nossas falhas humanas, mas também a falta também está nas famílias. Porque os próprios pais também não educam os seus filhos para isso, para respeitar o outro. E se falo de respeito, se não há respeito, muito menos podemos falar até de amor ao próximo.
E às vezes falo com pessoas e fico atónito quando vejo que essa questão da obediência que colocou não existe porque, primeiro, não aprendemos a respeitar o outro. Não aceitamos o limite do outro. E nem sequer, como dizia, sabemos que o outro está lá, mas é uma criatura de Deus igual a mim. Eu tenho este dever de o amar como Cristo ama a mim, também deve amar a ele. Se essa pessoa não faz esta experiência de Deus, então, muito dificilmente, ele vai ter isso. Então, aquilo que eu digo é que, e até para os nossos telespectadores que estão a ver-nos agora, que é preciso nós voltarmos o nosso olhar para Deus. É preciso nós sairmos ou mudarmos de rumo, porque há bocado eu e a doutora Odete estivemos a comentar isso. Não sabemos onde é que vamos parar daqui a algum tempo, a nossa sociedade. Isso porque nós queremos fazer tudo a nossa maneira, a nossa cabeça, afastamos de Deus completamente. Vamos voltar a este ponto daqui a pouco para ouvir também a doutora Odete Pinheiro, mas lembrando que este programa também, o telespectador e a telespectadora são chamados para participar aqui e já temos um primeiro telespectador em linha. Temos Aníbal da Graça, aqui de São Vicente, quem cumprimentamos. Boa tarde. Boa tarde. Nós gostaríamos de ouvir a sua opinião sobre essa questão do sentido da Páscoa e pedir também o aumento de som aqui no estúdio, porque estamos a ouvir mesmo longe. Ok, obrigado primeiramente por essa oportunidade de participar. Ok, eu gostaria de pensar que a Páscoa não é algo que simplesmente se comemorava no passado e até agora muitas pessoas comemoram, né, a Páscoa, mas como nós sabemos muitas vezes não da mesma forma como deveria ser feito. Algo que realmente o foco se desvia, né, de Jesus Cristo e tudo que ele fez por nós. Então, o meu conceito de Páscoa é realmente tudo aquilo que Jesus Cristo fez na semana antes da sua morte, okay, e também da sua ressurreição. Então, tudo aquilo que envolve desde a sua aparição em Jerusalém, tudo aquilo que ele explicou que é necessário fazer, e também que ele iria morrer, mas que no terceiro dia ele iria ressuscitar. Então, nós comemoramos a ressurreição do nosso Salvador Jesus Cristo. Também, Aníbal da Graça, nós agradecemos a sua participação e esta sua contribuição aqui ao programa. Muito obrigado. Portanto, vamos ouvir. Percebeu, doutora Odete, o que é que disse o Aníbal? Mais ou menos. Eu creio que ele disse que engloba tudo, engloba justamente essa ideia de englobar tudo o que aconteceu antes e claro que está absolutamente correto, segundo eu consegui entender. Vamos voltar à questão da obediência. A desobediência que nós temos em casa, na escola, na sociedade de uma forma geral, no trabalho. Como é que nós podemos mudar isto, observando também para a mensagem que a Páscoa passa, esta Semana Santa passa para todas as famílias. Sim. Nós temos de notar que no mundo ocidental, que é aquele Cabo Verde está bastante incluído nesse mundo ocidental, há uma crise de autoridade tremenda. A desobediência tem a ver com a crise da autoridade. E a educação em casa tem feito uma viragem de 180 graus, não conseguiu parar nos 90. É a questão do pêndulo. O pêndulo, que estava muito para um lado, tem ido exatamente para o outro extremo e não tem conseguido equilibrar. Tem havido algumas ideias que são um pouco perversas em relação à educação. E ideias extremas em relação a isso, que são as ideias, digamos, as ideias da moda. E o que se fez? Substituiu-se o autoritarismo que havia dos pais na minha geração e talvez na geração seguinte, em que os pais diziam aos filhos: é assim porque eu quero que seja assim. Isso é autoritarismo, não é autoridade. Mas substituiu-se esse autoritarismo por uma falta de autoridade.
E, infelizmente, isso está agraçando, como eu disse, em todo o mundo ocidental. Nota-se imenso em Cabo Verde, porque aqui as coisas têm a tendência a ser muito mais visíveis, por ser um país pequeno, mas nota-se, eu passo por vários países durante um ano e nota-se em todo o lado para onde nós vamos. O que nós precisamos de conseguir restabelecer é a ideia da autoridade. A ideia que os filhos foram dados aos pais, para os pais lhes darem direção, para os pais os prepararem para a vida. Mas esse dar direção exige aquele cuidado aturado dos pais, o seguimento dos pais no dia a dia dos filhos. O corrigir não é da maneira como se fazia antigamente, mas corrigir especialmente pela persuasão, ajudando a compreender, pelo diálogo, por muita comunicação, ajudar a corrigir essas coisas. E a escola também. E cá para nós, eu digo, a escola tem-se demitido em grande parte. As famílias, por estarem bastante estruturadas, e mesmo boas famílias estruturadas, por causa dessa ideia perversa que entrou, que se nós corrigirmos demasiado a criança, vamos traumatizá-lo. Então nós somos todos uns traumatizados. Agora, nós já provamos que sabemos governar a nossa vida. Já provamos isso. Enquanto que há uma geração destruturada que eu não sei se vai conseguir provar e não está conseguindo provar que sabe governar a sua vida por causa dessa maneira, dessa educação demasiado permissiva que realmente está acontecendo. E a escola, que antes ajudava imenso a família, não está a conseguir. Até porque a família muitas vezes está contra a escola. Mas a escola tem que fazer um grande esforço para a disciplina, para ajudar as crianças a compreenderem, mas também sem a ajuda da família é um bocado complicado para a escola, de maneira que nós estamos numa situação um bocado complicada e agora estou a falar exatamente do nosso problema em Cabo Verde. Veja, o que nós vemos nos recreios da escola na rua é uma coisa incrível. E a senhora vive ali, Eu vivo lá ali, perto, mas pior ainda, escola. eu vou dizer, pior ainda no Jorge Barbosa, em que as crianças estão na rua contra o código de estrada, a circular com as rodas no ar. Mas aquilo devia ser ainda a responsabilidade da escola, porque eles estão lá naquela vizinhança por causa da escola. Eles não estão lá por si mesmos. Mas é uma situação incrível, de situações de perigo, de tudo o que nós vemos. O comportamento escolar, o comportamento na escola, na sala de aula, no pátio, vamos abordar isso na próxima edição do programa, que é um tema que nós vamos estar aqui a abordar. Eu gostaria agora de ouvir o Jorge Gomes sobre essa questão de como mudar essa desobediência. A Páscoa, a mensagem também transmite aquela mensagem de obediência, mas nós, como já foi demonstrado aqui pela doutora Odete Pinheiro, que é uma desobediência total. As famílias, muitas vezes os pais, abrem mão das suas responsabilidades enquanto pais para educar os filhos, passa para a escola também é uma instituição que tem também outros problemas e pronto, nós observarmos, podemos chegar também ao trabalho, os adultos que nós temos a trabalhar nas empresas, a posição. Eu gostaria de ouvir como mudar essa questão da desobediência para aquela obediência que reflete a mensagem da Páscoa. Exato, há várias coisas. Uma primeira coisa é que nós vivemos numa sociedade creio que é de alienação. Nós alienamos de tudo o que é a nossa responsabilidade. A responsabilidade não é minha, é do outro. Eu, enquanto pai, tenho a responsabilidade primeira de educar o meu filho, mas eu delego a responsabilidade para a escola ou para o professor. Não faço a minha parte. E é meu dever, enquanto pai, educar o meu filho para ser um bom homem, para ser um bom cidadão, para respeitar os outros. Agora, depois, é a questão da sociedade que nós temos hoje. Nós temos uma sociedade que... Mas a sociedade é constituída por famílias. Exatamente, vou chegar lá. Temos uma sociedade que não assume a sua responsabilidade enquanto tal. Mas é claro que, como dizias, é reflexo das famílias que nós temos. Repare, há dias eu estive a falar com um amigo que dizia-me que
Ele é professor. Na sua escola, uma mãe foi tomar satisfação a uma colega professora, porque a professora exigiu que uma criança fizesse os seus deveres. E então a mãe foi tomar satisfação à professora e disse-lhe logo: se a criança não quiser fazer, não vai fazer. Não tens que obrigar o meu filho a fazer os deveres da escola, na sala de aula. E é este exemplo de pai, de encarregado de educação, que nós queremos também transmitir para os nossos filhos. Um filho, ao ouvir isto, como é que vai comportar? Como é que depois, qual será a sua próxima ação? E nós achamos que tudo está bem. E é claro que outras pessoas, quando escutem isso, também batem palmas. É a sociedade que nós temos. Então, é preciso todos nós, com alguma responsabilidade, pegar nisso e fazer alguma coisa para mudar a situação. Porque, continuo a dizer, não sabemos o que vai ser dos nossos netos com este ritmo, com esta forma de educar que nós, pais, hoje damos com a educação que damos aos nossos filhos. Temos mais um telespectador em linha. Vamos atender ao Sr. João José, aqui de São Vicente. Olá, boa tarde. Boa tarde. João José, nós gostaríamos de ouvir a sua opinião sobre o sentido da Páscoa atualmente, o que é que teria a dizer às pessoas, e também se tiver alguma pergunta para os nossos convidados, esteja à vontade. Ok, muito bem. Em primeiro lugar, desejar a todos, né, uma Santa Páscoa, porque estamos nesta semana grande, esta Semana Santa, como é o nome, né? E aproveito esta oportunidade para desejar a todos uma Santa Páscoa. Em primeiro lugar, é para dizer às pessoas que a Páscoa é esta passagem, é dar um salto na nossa vida. E, de facto, nós temos muitos grandes motivos para podermos dar um salto. Tanto ver para Jesus Cristo, Ele que deu um salto mais importante, que é o salto da morte à vida, passou da morte à vida, mas também, olhando para Jesus Cristo, nós também podemos ver que na nossa vida podemos dar muitos saltos. Saltar do ódio ao amor, da tristeza à alegria, e é só desta forma que nós podemos viver verdadeiramente a Páscoa nos nossos dias, na atualidade. Ou seja, olhar para Jesus Cristo e depois ver eu, no meu contexto, na minha família, na minha profissão, com os meus amigos e na própria sociedade, como é que posso testemunhar, então, a ressurreição de Jesus Cristo na nossa vida. Isto que é a beleza da Páscoa, né? E isto que eu gostaria também de dizer, uma mensagem que gostaria de deixar a todos os telespectadores da TCV. Está bem. Tem alguma pergunta ou é só isso? Não, era só esta contribuição. Tá bom, nós agradecemos a sua participação neste programa. Muito obrigado. E vamos começar por si, Dr. Odete Pinheiro, os seus comentários do que disse aqui ao José, portanto, João José. Eu estou bastante contente porque eles estão coadjuvando mais ou menos a mensagem que nós aqui estamos a querer transmitir, pelo menos aquilo que nós sentimos acerca da Páscoa. Realmente a Páscoa significa esse grande salto. O grande salto da morte para a vida de Jesus, mas também o nosso salto da morte para a vida. Da morte eterna para a vida eterna, que realmente é o significado da Páscoa. E eu agradeço imenso estes testemunhos que nós temos ouvido. Portanto, Jorge Gomes. Agradeço também ao meu amigo João José por esta belíssima mensagem. E realmente a Páscoa é isto, é o salto para a vida, é o salto para uma vida nova. É aquilo que Jesus disse a Nicodemos, é preciso nascer de novo. Então a Páscoa é um nascer de novo. Para nós hoje é deixar Jesus ressuscitar, e nós ressuscitar na nossa vida e transformar a nossa vida enquanto seres humanos para sermos cada vez melhores nesta vida e nesta peregrinação que nós estamos a fazer neste mundo. Então, nesta altura da Páscoa, como disse lá no início, Dr. Odete Pinheiro, os festivais, os espetáculos musicais não fazem sentido.
Não fazem sentido. Aliás, é uma deturpação daquilo que é a Páscoa. Uma deturpação de tudo aquilo de todo o sentido da Páscoa. E para a mim, como cristão, isso dói muito ver estas coisas, ver desfiles de carnaval na Sexta-feira Santa, quando nós deveríamos estar recolhidos em silêncio, em oração. Não em tristeza, porque também, mas em oração, em ação de graças, em louvor a Deus por tudo aquilo que Ele fez por nós, pelo grande amor que Ele tem por nós. E o chocolate, ovos de Páscoa e coelhinhos devem fazer parte do nosso dia a dia no domingo de Páscoa? Temos que comprar chocolates para dar às crianças? Ou os adultos também? Eu acho que não. Mas o comércio faz sim. isso. Sim. Nós entramos hoje em supermercados, nós temos ali um ovo de Páscoa, 1.500 escudos, 2.000. E as crianças ficam à espera. Como dizemos num bom crioulo de São Vicente, da padora quem crê. E é claro que o comércio faz o seu papel. Agora, eu acho que é bom aproveitarmos o momento da Páscoa, depois, como cristão católico, depois da missa, fazermos a nossa ceia em casa, se houver um chocolate, tudo bem. Mas não... ter isso como elemento fundamental. Exatamente. Porque se formos ver lá atrás como é que foi esta história do chocolate e do coelhinho da Páscoa, em princípio não tinha nada a ver com a Páscoa. Depois foram-se adotando as coisas porque a Páscoa seria uma boa altura para se vender mais. E por isso nós não podemos... eu, como cristão, não posso colocar isso no centro. O centro é Jesus Cristo, que morreu, ressuscitou e deu a vida por mim. Também gostaria de lhe ouvir sobre essa questão do ovo de Páscoa que nós temos, o ovo de chocolate, temos o coelhinho também. Ou será que as pessoas podem aproveitar este momento e dizer, sim, nós vamos, por exemplo, o Jorge acabou de dizer aqui, ele é católico, Odete Pinheiro é da Igreja do Nazareno, faz parte, frequenta a Igreja do Nazareno, portanto é nazareno, nós podemos dizer assim, não é? Sim. Dizer sim, vamos ter o ovo de Páscoa, quem pode comprar, o coelhinho, mas aproveitar para explicar, principalmente às crianças, qual é o verdadeiro sentido da Páscoa. Nós estamos a comer chocolate, sim senhor, mas não é por causa disso que nós estamos aqui a celebrar a Páscoa, não é? Na verdade, Odair, o mercantilismo e o consumismo têm invadido a nossa vida de tal maneira, fazem com a Páscoa, fazem com o Natal, fazem com o Dia da Mãe, faz agora o Dia do Pai um pouco menos, mas está-se a fazer, e tem invadido, ou tentado invadir completamente, porque realmente o mundo de hoje gira por causa ou à volta da economia. É uma coisa que nós temos de enfrentar, que não devia ser. E não devia ser porquê? Porque o que essas coisas estão a fazer é deturpar o sentido das coisas. E é muito difícil conseguir conciliar uma coisa com a outra, porque ali há a deturpação. Claro que as crianças vão prestar muito mais atenção àquela troca de presentes do que saber que Jesus nasceu, e antigamente até havia uma certa ideia de ajudar os outros, dar, em vez de estar a pôr a ênfase no receber, porque é uma coisa que devia ser no Natal. O Natal, a ênfase deve ser no dar, mas não tanto no receber. E a Páscoa também é completamente uma corrupção, uma maneira de tirar o verdadeiro sentido da Páscoa para o pôr nessas coisas que fazem o dinheiro girar. E isso, infelizmente, é o que acontece. Deturpa bastante essa ideia. E agora eu queria só dizer uma coisa acerca dos festivais, os desfiles de carnaval. Eu acho que é ofensivo, num país que ainda é maioritariamente cristão, que essas coisas estejam a acontecer. Porque num país, por exemplo, que fosse maioritariamente judaico, nós não íamos fazer coisas que fossem ofensivas à religião. Sabemos que num país muçulmano ou islamita, também não se vai fazer coisas que sejam ofensivas a eles.
Por que é que nos países cristãos se fazem essas coisas que são ofensivas aos crentes cristãos? Eu creio que esse é um dos problemas, dos nossos problemas da autoridade também, porque a autoridade não está na escola, a autoridade não está em casa, a autoridade não está no país, muitas vezes a autoridade não está no Estado. Porque devia haver barreiras. Podem fazer. Agora, pessoas que se aproveitam daquilo que são feriados por causa da religião cristã para fazer coisas que são exatamente contrárias à religião cristã. É absolutamente ofensivo. Essas pessoas não deviam ter direito ao feriado da Semana Santa, etc. Temos uma telespectadora em linha, vamos atendê-la. Aracira Delgado, que chama aqui de São Vicente. Olá, boa tarde. Boa tarde. Nós gostaríamos de ouvir também a sua opinião sobre o sentido da Páscoa e esta semana também para si e para a sua família. Então, a minha opinião sobre o sentido da Páscoa é que a Páscoa é tão importante para a sociedade porque é lembrar da expiação de Jesus Cristo, a oportunidade que Ele nos deu de arrepender dos nossos pecados, e Ele deu a sua própria vida por meio de amor a cada um filho do Pai Celestial, né? Então, o que podemos aprender com a Páscoa? Que devemos celebrar todos os dias, não só no dia da Páscoa, mas que a Páscoa é quando nós tomamos o sacramento, relembramos do amor que Ele deu por nós, por dar a sua própria vida. E também da ressurreição. A oportunidade que temos de renovar e viver novamente após a morte. E algo que eu posso ver na sociedade é que muitas pessoas focam na festa e esquecem o propósito que é Jesus Cristo, que é o centro da nossa família. E como eu pude ouvir os comentários dos convidados sobre a educação, se nós centralizamos Jesus Cristo no centro da nossa família, teremos a capacidade de ensinar os nossos filhos e também ajudar mesmo a sociedade a lembrar a importância que estamos aqui, que é Jesus Cristo, Ele é o centro de tudo. E só Ele pode nos ajudar a renovar a nossa vida em tantas dificuldades que nós vivemos na sociedade. Bem, nós agradecemos esta participação, a Aracira Delgado, aqui de São Vicente, também a trazer a sua opinião para este programa Sociedade Aberta. Jorge Gomes, o que é que qual é o seu comentário sobre o que é que disse aqui a Aracira Delgado? Não, estou plenamente de acordo com ela, só isso posso dizer. Ela disse tudo. Odete Pinheiro também completamente. E é muito bom ouvir essas opiniões. Realmente ela disse algo muito, muito correto, muito bom. Então, que valores é que estão intrinsecamente ligados à Páscoa e que nós devemos ajudar as pessoas a refletir? Vou começar por si também. Os valores são aqueles valores básicos do cristianismo, do amor a Deus e ao próximo como a nós mesmos. Também há um valor que é a alegria. O nosso Deus é um Deus da alegria. Aliás, há um versículo nas Escrituras que diz: a alegria do Senhor é a nossa força. Há um valor também de gratidão, profunda gratidão. E a gratidão é dos valores ou dos sentimentos que melhor norteiam a vida do cristão. Que nós somos... Uma vez eu escrevi um poema nunca publicado, eu tenho vários nunca publicados, que era: eu sou a escrava do amor. Porque essa gratidão faz-nos ser escravo. Isso foi há já muitos anos. Eu ainda estava na faculdade, eu acho. Nós somos escravos desse amor. Escravos no bom sentido, não é? Naquele sentido da obediência. Porque nós temos essa profunda gratidão. Mas há também um outro valor, que é o valor dos novos começos. Eu gosto muito desse valor dos novos começos. Aquela força, aquela energia de Deus, que no fim é o poder do Espírito Santo, liberado por causa da ressurreição, que está junto de cada homem e cada mulher para ajudar nos novos começos. Porque a graça, esse é um dos valores cristãos. A graça de Deus está ativa ainda neste mundo. E está ativa neste mundo até naqueles que nem sequer pensam em Deus.
Porque tudo o que é bom que acontece realmente é pela graça de Deus. E esse novo começo nas vidas das pessoas é extraordinário. E temos mais uma telespectadora em linha. Agora temos, portanto, Lizzy Silva, da cidade da Praia. Olá, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Nós gostaríamos de ouvir os seus comentários sobre o sentido da Páscoa atualmente e também como é que está a celebrar esta Semana Santa com a sua família. Bom, gostaria de agradecer também, e para a minha família a Páscoa é importante porque comemora-se a ressurreição de Jesus Cristo, no terceiro dia após a sua crucificação. Ao celebrarmos a Páscoa, recordamos de um dos maiores acontecimentos da humanidade. Enquanto família, acreditamos nessa verdade. Ou seja, nós acreditamos que Jesus Cristo, ao ressuscitar e ter vencido a morte, permitiu que todos nós ressuscitemos um dia. A Páscoa é uma promessa de vida eterna. Ela traz-nos a esperança, pois sabemos que, se vivermos de acordo com os ensinamentos do Salvador, podemos encontrar paz nesta vida e a promessa de ressuscitar e ter uma família eterna. Sou muito grata pelo Evangelho de Jesus Cristo em nossas vidas e por saber que Jesus Cristo vive. Nós acreditamos em Jesus Cristo como um ser ressurreto. A minha família, para além de acreditarmos também na Páscoa, nós acreditamos na sua segunda vinda. Ou seja, esforçamos por fazer a vontade do Pai Celestial e de Jesus Cristo. E se fizermos a sua vontade, nós temos essa promessa de que um dia nós poderemos viver na sua presença. Está bem, Lizzy Silva, nós agradecemos também a sua contribuição neste programa. Muito obrigado. E assim estivemos com a Lizzy Silva, a partir da cidade da Praia. Gostaria de ouvir algum comentário seu ao que disse? Queria pegar só numa pequena frase que ela disse. Jesus vive. E esta é a nossa maior alegria, saber que Deus está vivo, está no meio de nós, está conosco. Aliás, Ele é o Emmanuel, o Deus conosco, Ele está conosco. E Ele está vivo para nos dar a vida todos os dias, para nos encher da sua graça todos os dias. E quando acreditarmos que Jesus está vivo plenamente, que Ele está conosco, tudo aquilo que ela disse é verdade, tudo se realiza, porque também nós começamos a fazer a sua vontade, porque sabendo que Ele está conosco, Ele está vivo e está conosco. E agradeço a Lizzy por esta belíssima explanação também. Interessante que ela acrescentou algo que nós ainda não tínhamos referido, que é a questão da esperança, que no fim, esperança é uma certeza da vida eterna, porque essa certeza baseia-se nas promessas de Deus. Essa certeza, digamos, é como, entre aspas, como um contrato com Deus. O nosso Deus era, em Israel, ele era um Deus de contratos. Chamavam-se alianças, chamou-se testamento, os brasileiros chamam-lhe de convênios, que ele faz a sua parte e nós fazemos a nossa. Era quase como aquela coisa dos antigos suzeranos. É tipo um contrato da que nós antiguidade fazemos. dos suzeranos, em que o senhor feudal tinha a sua parte e os vassalos faziam também a sua parte. E essa é a maneira. Por isso nós dizemos que é o Novo Testamento, é a nova aliança com Deus. Que Ele faz a sua parte, é nos salvar, é nos abençoar, é nos ajudar, e nós fazemos a nossa parte, que é a obediência àquilo que Ele deseja. E isso dá-nos no coração aquela certeza de que um dia nós estaremos com Ele, teremos a vida eterna. E ela disse que devemos lembrar de Jesus Cristo que Ele está vivo. Está vivo. Jesus está vivo. Isso, como o Dr. Jorge falou disso, eu não mencionei esse aspecto, mencionei esse outro, porque são duas coisas que ela realmente referiu que nós não tínhamos referido. Mas, pronto, das participações que nós tivemos aqui, vimos que são pessoas ligadas a
religião, diferentes igrejas, aqui dar a sua opinião, mas se nós observarmos para a nossa sociedade, como disseram aqui, pelo menos a maioria, mas ainda esta... Não sabemos se é a maioria, estou a dizer agora que é a maioria, mas estou a falar empiricamente. Não tenho nenhum dado a dizer que é a maioria que não frequenta, que esta semana, não celebra esta semana da Páscoa. Antes eu tinha perguntado que mensagem que transmite esta semana e que as famílias devem centralizar. Falou-se aqui também da fé, falou-se da esperança e agora esta questão do contrato, ou seja, do convênio. O que mais mesmo as famílias, as pessoas devem observar ao longo desta semana? Tradicionalmente, eu acho que corretamente, a Páscoa é um tempo de reflexão. Devia ser um tempo tem sido e devia ser um tempo de reflexão. Um tempo e é nesse contexto de dever ser um tempo de reflexão que essas atividades de festivais e desfiles de carnaval não ajudam a reflexão de ninguém. E, pelo contrário, carregam as multidões para um tipo de euforia e um tipo de divertimento que nada tem a ver com uma reflexão espiritual. A Páscoa devia ser um tempo de aprofundamento espiritual, de nós refletirmos, pensarmos a nossa vida, pensarmos o caminho que nós estamos a seguir no caminho adequado, nós estamos. E isso seria algo muito benéfico nas famílias, porque muitas vezes o que é preciso, alguém que está em caminhos que não são bons, é fazer como o filho pródigo. Aquela história do filho pródigo, a parábola diz, ele caiu em si. As pessoas precisam de cair em si. Porque enquanto a pessoa não cai em si, não consegue mudar o seu caminho. De maneira que esse é um tempo extraordinário para que mesmo em família as pessoas procurem cair em si. Maneira que botem estado de portar na escola é a melhor maneira. Maneira que vou-te falar com os irmãos é a melhor maneira. Maneira que vou-te responder mamã é a melhor maneira. E ter esse tempo de reflexão mesmo nas famílias, mesmo com as crianças, ajudá-las a compreender. Porque temos isso um é algo que ajuda. Em linha. Vamos atendê-lo por causa do tempo. César Fortes, aqui de São Vicente também, para dar a sua contribuição neste programa. Boa tarde. Boa tarde. Nós gostaríamos de ouvir também a sua opinião sobre o sentido da Páscoa atualmente e a celebração nesta semana. Falar da Páscoa, e agora que eu ouvi os presentes a falarem da Páscoa, que é um momento de reflexão, onde que a família deve fazer um esforço grande para lembrar do sacrifício que Jesus Cristo fez por nós, não é? E como foi dito aqui, já não há muito espaço e nem tempo para reflexão, para lembrar que alguém desceu à terra para morrer por nós e deu-nos essa oportunidade também de ajudar-nos a limpar os nossos pecados para que possamos ser um dia exaltados. E na terra estamos com tão pouco tempo para viver isto, que 3 dias às vezes até é pouco, não é? Para lembrar deste grande sacrifício que Cristo fez por nós. E é algo importante a Páscoa para toda a população. E às vezes dá para pensar, se não tivessem pessoas que ainda acreditam em Cristo ou em Deus, o que é que seria deste mundo? Está bem, nós agradecemos a sua participação e contribuição neste programa. Vamos ouvir também os comentários. Tem algum comentário sobre o que disse também o César Fortes aqui? Um abraço ao meu amigo César Fortes. Realmente, a Páscoa dá sentido à nossa vida. E nós, tu, meu amigo César, somos todos convidados também a mudar este mundo, levando conosco esta mensagem da Páscoa. E temos um papel importante neste mundo, como gosto de dizer, Deus chama-nos para mudar este mundo. Temos um papel importantíssimo com a nossa oração, com a mensagem que nós podemos passar, com o testemunho de Deus que transportamos na nossa vida. Temos um papel fundamental, cada um à sua maneira, para mudar este mundo. Muito obrigado, meu amigo César.
Portanto, Odete Pinheiro, nós gostaríamos de dizer o que é que diria às famílias como celebrar a Páscoa, só para terminar? Eu diria para celebrarem a Páscoa tendo momentos de reflexão, tendo momentos de oração, que as duas coisas estão muito ligadas. A oração tem esse aspecto também de reflexão diante de Deus e não só falando com Deus, mas também escutando Deus. Mas ao mesmo tempo que seja um ambiente de alegria. Antigamente celebrou-se às vezes com tristeza. Quando eu era criança não se podia cantar, não se podia fazer barulho, não se podia fazer nada. Graças a Deus que tudo isso tem mudado, não é? Deve ser um tempo de regozijo. E não somente esse tempo de reflexão, mas esse tempo também de recordar e recontar a história. A história precisa de ser recontada, como eu digo, como um memorial, para que nunca se esqueça. Está bem, eu agradeço os dois por estarem aqui no programa Sociedade Aberta. Portanto, nós estivemos aqui a receber Jorge Gomes, que portanto, é técnico de construção civil, mas tem uma especialização em ciência da religião, é ligado à Igreja Católica, apresenta também um programa ligado à família na Rádio Nova de Maria. É um movimento que é do renovamento carismático, mas sou responsável pelo coordenador dos CPMs, Curso de Preparação para o Matrimónio, aqui em São Vicente. Nós agradecemos também. E agradecemos também a doutora Odete, que é médica e, portanto, tem um mestrado em Divindade. Muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada por esta oportunidade. E hoje aqui no programa Sociedade Aberta nós falamos sobre o sentido da Páscoa nos dias de hoje, ou seja, atualmente, já sabe, tem uma boa semana Páscoa, uma boa semana santa ao longo desta semana, como disse aqui os nossos convidados. Aproveita esta semana para a reflexão. Lembramos que é nesta terça-feira, estamos a viver, portanto, o primeiro do segundo dia de luto nacional. Começou à meia-noite de ontem, vai até à meia-noite de amanhã, tendo em conta o acidente que aconteceu no último fim de semana, no último domingo, e em respeito a isso, a televisão pública, hoje, aqui no programa Sociedade Aberta, nós aproveitamos a música, fica para a próxima edição, e na próxima edição vamos estar aqui a falar sobre o comportamento escolar, o comportamento na sala de aula, o comportamento no recinto escolar. Será um tema, com certeza, vai querer participar. Fique bem, boa Páscoa.